Queridos, Deus ele é maravilhoso e nesses últimos dias eu tenho me preocupado bastante a respeito com a responsabilidade de estar com o microfone na mão e de estar no altar do Senhor. E aí eu fico perguntando durante a semana e às vezes eu acordo de madrugada e aí eu fico perguntando: será, Senhor, se nós estamos no caminho certo, fazendo a certa? É uma preocupação de todo pastor. Essa pergunta todo pastor faz: Senhor, eu estou fazendo o que é certo? Será se em algum momento o que eu estou fazendo, não estou perdendo tempo e a oportunidade de falar para o povo que está ouvindo a mensagem que cura, transforma, liberta, restaura e salva? O que nós estamos fazendo nesses últimos tempos, Senhor? E a resposta é sempre a mesma. O Senhor tem ministrado ao nosso coração a respeito da família. A família ela está sendo toda atacada por todos os lados, da criança ao mais velho, ao idoso, ao avô. E na maioria das vezes, nós pregamos sobre finanças e às vezes o problema maior não é o financeiro. O problema maior é a estrutura familiar, como está. E qual é o maior vilão da família? E aí eu estava falando com Deus e Deus me disse bem assim: você está sempre pregando que a linha de entendimento de cada ser humano são diferentes. Por exemplo, eu tenho pessoas aqui na igreja que só de estar ouvindo, ela entende, aprende e faz. Tem irmãos aqui na igreja que só de estar olhando, ela consegue aprender mais do que está ouvindo 30, 40 minutos de mensagens. Tem pessoas que só aprendem se você fizer uma mímica, usando o sinestésico, a mão, o tato. Mas isso são linhas de entendimento. E Deus ministrou o meu coração a respeito de família. E que eu não posso apenas mostrar os versículos que a gente vai ler, mas como também tentar com que você possa ter visualmente a situação de uma família. E eu queria convidar aqui essa noite uma família. Eu convidei hoje, agora, nesse momento. Não falei com eles, embora eles morem comigo, com meu pai e com a minha mãe. E eu queria que eles ficassem aqui para que vocês pudessem entender, as pessoas que entendem no visual, a respeito de família. Talvez você esta noite está aqui e a tua família não está aqui. Quem é a sua família? Você que é casado, é sua esposa e seus filhos. Aí dá um microfone para eles. Um microfone, Eric. Liga 2 microfones aí para eles. E eles vão fazer parte da mensagem. Eu vou fazer pergunta para eles. Mas antes eu quero que você abra a sua... Isso. Antes eu quero falar de alguns vilões que atacam a família na igreja. Às vezes, esse vilão que ataca a família na igreja... Mas pastor, talvez alguém já deve estar perguntando: atacar a família dentro da igreja? O diabo tem esse poder, ele fica enfraquecido. E uma grande maioria dos demônios, eles ficam lá fora, do lado de fora. E quando a pessoa sai, parece, sabe aquele guarda-chuva? Em alguns lugares lá fora, quando você vai entrar no shopping, tem um guarda-chuva. Vai sair do shopping, tem um guarda-chuva enfiado lá, né? Aí você pega, vai até o estacionamento, tem outro lugar onde você põe o guarda-chuva de novo. A mesma coisa é alguns espíritos malignos da miséria, da enfermidade, da doença, do desentendimento, da confusão. Aí quando você vem para a igreja, eles ficam do lado de fora. Tem alguém lá do lado de fora para não ser comparado? Por favor, entre. Pode, isso. Então, senão vai cair o... Então eles ficam do lado de fora e quando o irmão sai da igreja, eles já estão esperando. Rapaz, pensei, parece uma mochila. Demorou tanto esse culto, pensei que tu não ia sair. Eu não sei se acontece com vocês,
Mas eu já vi alguns casos que o irmão aqui dentro da igreja é uma bênção, mas quando sai ali, chega em casa, é uma pessoa totalmente diferente do que é na igreja. Esse é um vilão. O demônio ficou ali do lado de fora como sendo uma mochila. O irmão passa lá e eles se vão embora e começa tudo de novo. Não tem mudança, não tem nada. Sabe o que acontece, meu irmão? Os vilões desse tempo têm destruído os irmãos dentro da igreja. Hoje eu fiz de propósito uma coisa. Eu uso o celular para ler a minha Bíblia, ó. Certo? A letra dessa Bíblia, ela é pequena. Eu vou explicar um negócio para vocês, ainda não é mensagem. Quando eu boto no celular, eu tenho a possibilidade de aumentar a letra. Olha, ficou bem grande. Legal. Mas hoje eu vou ler aqui na Bíblia. E a minha versão não tem no Data Show. Vai ser uma versão diferente. Josué, capítulo 7. Eu vou ler o versículo 10 até o 13. Mas por que eu estou falando que eu não vou ler aqui? Porque nós nos acostumamos com o celular para ler a Bíblia. Mas muitos estão lendo a Bíblia de fato, mas outros estão sendo roubados pelo diabo, que está tirando a atenção. Aí a gente olha daqui e pensa que o irmão está adorando. Pensa que a irmã está lendo a Bíblia, a irmã está lá no Instagram. Sabe o que acontece? Às vezes a mensagem foi de Deus para você. Às vezes foi Deus falando com você e você não ouviu porque você estava distraído. Amém? Esse é o primeiro vilão. Ele é o vilão da nossa casa, da nossa família. Pastor, isso acontece lá na sua casa? Acontece. Antes a Cleidiane não tinha celular e nem gostava. Hoje ela tem celular e gosta. E eu fico pensando, por que eu dei um celular para ela? Depois de velho, né? Mas quando eu vejo que está demais, eu digo, eu preciso de tempo. E eu peço tempo para mim, para ela mesmo, para o Vitor, para a Esté. Porque se você observar na hora do almoço, cada um tem um celular do lado. Não tem uma Bíblia, mas tem um celular do lado. Se olhar, o marido está conversando, a esposa está conversando e o marido está respondendo o WhatsApp na hora do almoço. Então, queridos, Satanás, ele está entrando por aí e você nem está percebendo. Sabe qual é o objetivo? Uma família enfraquecida é um alvo fácil. E o diabo vem ali atormentando. Mas isso não é um mal desse tempo, porque lá no passado tinha um mal do tempo passado. Vamos ler aí Josué, capítulo 7, versículo 10. Diz assim, ó. O versículo 10, cadê ele? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhe ordenara, pois tomara das coisas condenadas e furtaram e dissimularam e até debaixo das suas bagagens puseram. Versículo 12: pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante dele, porquanto Israel se fizera condenado. Já não sereis convosco, se não eliminar do vosso meio as coisas roubadas. O que é que está roubando a tua atenção? O que é que está dentro da tua casa está roubando a atenção? Isso é anátema, maldição. Vamos lá, 13: dispõe-te, santifica o povo e... dispõe-te, santifica o povo e diz, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel,
aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminar do vosso meio as coisas anátemas, as coisas condenadas. Amém? Estava escrito aí, Está igual ou não? Essa minha Bíblia que eu estou lendo, ela é... Nem sei que Bíblia é essa. É porque eu pedi para fazer a capa e sumiu a tradução, não sei se está igual. Mas o que eu quero dizer com isso? Por que Deus, Ele chama a atenção? Por que Deus chama a atenção de Josué? Por que tu estás prostrado aí de rosto no chão, Josué? Levanta-te, porque tem pecado no meio do arraial. Tem coisas condenadas aí dentro, no meio. Meu irmão, eu vou contar a história para vocês de uma família. De uma família que ouviu os milagres, que viam os milagres, participaram dos milagres, estavam ali vendo a manifestação da glória de Deus. Porém, essa família foi atacada. Ela foi atacada naquele tempo pelo mal muito grande. O nome desse mal chama-se cobiça. Para que você entenda o que aconteceu, eu vou te contar um pouquinho da história. Deus, antes de invadir a cidade de Jericó, Ele disse para Josué: fala para o povo não pegar nada de lá de dentro dessa cidade. Não pegar nada, porque tudo que tem lá dentro é amaldiçoado. E queima tudo, não pega nada. Josué reúne o povo, assim como o pastor Miro reuniu o povo, e está dando uma visão para a tua família, para a tua casa. E Josué disse: Deus disse que nós vamos conquistar a cidade de Jericó, porém nós temos que seguir à risca o que Ele está ordenando para nós nesse tempo de hoje. E sabe o que aconteceu? Eles venceram a guerra, as muralhas de Jericó caíram e eles ficaram em vitória. Está tudo bem, está tudo legal. E aí tem a próxima cidade. Na próxima cidade que eles precisavam conquistar, ele disse: vão lá, olha a cidade e vê o tamanho dos inimigos. E os espias foram na cidade, olharam e voltaram e disseram para Josué: Josué, a cidade de Ai, ela é tão pequena que nós não precisamos mandar todos os nossos soldados, os nossos guerreiros. Mande apenas uns 2.000, 3.000 para aquela cidade. É o suficiente, porque se nós ganhamos de Jericó aqui, lá nessa cidade vai ser muito fácil. Sabe o que isso chama? Autoconfiança. Nunca baixe a sua guarda, porque você não sabe como vem em tua direção aqueles que querem o teu mal, aqueles que planejam contra a tua vida. E assim eles fizeram. Josué mandou apenas 2.000, 3.000 pessoas. E quando chegou na cidade de Ai, eles foram executados, 30 mais ou menos, foram executados. E os que viram os que estavam sendo executados viraram as costas e saíram correndo. E o Senhor Deus está falando: Israel correu da cidade de Ai e virou as costas para o inimigo e bateu em retirada, fugindo da presença dele. O Senhor Deus estava ensinando lá em Jericó que todo o inimigo do povo de Deus, eles vão cair, não importa o tamanho deles. Quantos estão comigo? Diga amém. Então, se você está enfrentando um problema, uma dificuldade, algo está tirando a tua paz, o inimigo é grande, talvez você possa assim pensar: não temos condição de vencer esse inimigo. Tenha certeza, olhando para a cidade de Jericó, que o inimigo era grande, as muralhas não tinha como passar aquelas muralhas, mas o Senhor Deus derrubou aquelas muralhas, e os irmãos precisaram apenas marchar 7 vezes, e as muralhas caíram, vieram abaixo. Então o Senhor deu a vitória para aquele povo. Só que na cidade seguinte, o inimigo agora é menor, fica de boa,
mandaram alguns soldados e perderam a guerra. Mas isso aconteceu muito forte, sabe? Quando Josué soube da derrota, ele ficou muito triste e logo ele foi aos pés do Senhor. E ele disse: Senhor, se o Senhor nos tirou da terra, fez passar o rio Jordão, e estamos aqui para sermos envergonhados, quando os nossos inimigos mais na frente souberem o que aconteceu, eles vão vir em nossa direção e vão nos matar, e nós iremos sumir da história. Isso é a conversa de Josué com Deus. Aí é quando Deus diz assim: Josué, houve desobediência do povo. E eu estou dizendo hoje, pastor Miro, houve desobediência do povo. Eu sei nessa igreja onde tem alguns problemas que precisam ser resolvidos. E para alguns de vocês, eu já disse qual é a ferramenta que vocês precisam usar. E eu já percebi que alguns não estão obedecendo o que eu estou falando. E eu estou dizendo para você que eu não vou perder tempo. Como Josué estava de cara no chão, pedindo para Deus: por que a minha família está sendo destruída? Deus deu uma bronca em Josué, porque se você observar, está o versículo 10 aqui, o 12, ou é o 12. Se você observar, na hora que Deus diz assim, versículo 12, é o 10, diz assim: então disse o Senhor a Josué: levanta-te. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te. Aqui embaixo tem uma exclamação: levanta-te. Isso é o estado emocional da palavra que ele está dando. Levanta-te, a expressão, a emoção, ou boa ou ruim, mas a palavra levanta-te está dizendo: por que é que tu estás com o teu rosto aí por terra, prostrado? O Senhor Deus estava atribulado com ele, meu irmão. Josué, tu não vigiou. Eu não quero que Deus me mostre essa igreja sendo atacada pelo inimigo por desobediência. A família está sendo atacada em todas as igrejas. E é o meu dever como pastor dessa igreja proteger a sua casa, proteger a sua família. Mas eu não vou entrar dentro da tua casa e dizer o que você precisa fazer. Eu vou chamar o líder dessa casa e vou dizer o que ele precisa fazer. Agora, se o líder não fizer, eu não posso fazer nada. Josué estava vivendo esse momento, mas eu quero que agora você veja a participação desses dois com relação à família. Aí eu continuo a mensagem, por favor. Eu parei aqui, ó. Eu vou continuar a história, mas eu vou dar uma pausa. Aí os irmãos aí, alguns comentam comigo: ei, pastor, só estava contando uma história, fez uma pausa, não voltou para a história. Então me lembre, me chame, eu preciso voltar para cá, tá bom? É a idade. Quando a senhora, minha mãe e meu pai, tá, gente? Eu trouxe eles aqui para não constranger ninguém. Poderia pegar uma família aleatória, pastor Emerson e pastora Tati. Mas eu disse: não, eu vou levar minha família, porque se der ruim, é eu e eles, tá bom? Eu queria que colocasse um fundo. Mas rapaz, eu vou fazer o fundo, já que não tem um tocador aqui. Brincadeira, vem, bebê. Tem nem teclado? Faz um fundo aí bem suave. Quantos filhos vocês tiveram? Quantos filhos? Pode falar no microfone. 4. 4 filhos? Sim. 4 filhos, né? 4 filhos. Tiveram 4 filhos. E vocês aceitaram Jesus, esses 4 filhos, eles estavam com vocês? Sim.
Eles entregaram a vida a Jesus junto com vocês? Sim. Quanto tempo faz que eles entregaram a vida a Jesus? Mas assim, mais ou menos. Acho que 40 anos. Há 40 anos atrás, os seus filhos aceitaram Jesus. A sua família eram quantos no todo? 6. 6, né? Muito bem. Legal, né? A família deles, 6 pessoas. Eu vou fazer uma pergunta. Você pode basear a sua família pela família deles, tá bom? Vocês daí estão vendo aqui, né? Quantos filhos a senhora tem hoje? 3. Não eram 4? Eram 4, mas um já foi para Jesus. Morreu? Sim. O seu filho do meio, da ponta? O mais velho. O mais velho morreu. Então a sua família começou a se desfazer aí também, né? Não foi, né? Ficou os 3. Mas sabe o que é isso? O tempo. Algum tempo atrás, ela ia para a igreja com 4 filhos. E os 4 filhos adoravam a Deus. E de repente, com o tempo, a família dela começou a diminuir. Porque enquanto a família de hoje perde tempo, está deixando de abraçar mais, beijar mais. E quando passa o tempo, eu lhe pergunto, se a senhora tivesse a oportunidade de falar mais coisa para esse filho que morreu, a senhora falaria? Sim. A senhora sente saudade ainda desse filho que morreu? Sim. E ainda dói alguma coisa? Dói. Os teus filhos estão aí com você? Você tem arrumado tempo de qualidade para ele, para ela? Você tem gastado tempo ali dizendo, meu filho, minha filha, eu te amo? Ou você está esperando o tempo definir o que vai acontecer no futuro? Aqui eu tenho um futuro. Onde é que está a sua mãe? Já partiu também. E o seu pai? Também já partiu. A senhora não tem mais o pai e a mãe? Aqui não. Aonde está a sua mãe? A sua mãe? Fala no microfone. Morreu. E o seu pai? Morreu. O senhor está agora sozinho, né? E os filhos? E os filhos? Aonde é que está a sua mãe? Aonde está o seu pai? Eles estão aí ainda? Por que é que você gasta tempo com coisas idiotas? Por que que você passa tempo indo para o shopping? Por que você passa tempo curtindo com os amigos, longe da sua casa, longe da sua família? Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que o tempo vai passar, assim como passou para eles. Não tem mais o pai, não tem mais a mãe, não tem mais um filho. Eu falei que ia ser forte, né? E aí? A senhora sente saudade da sua mãe? Muita. E se ela tivesse com a senhora nesse tempo de hoje, a senhora abraçaria ela muito? Muito. Muito. Quantas vezes a gente quer perguntar as coisas, não sabe como? Às vezes a senhora ainda tem dúvida, mesmo na idade de quantos anos? 75. A senhora precisa perguntar alguma coisa, mamãe, me ajuda? Muitas vezes. E a senhora não tem essa mãe. Não tenho. Se o senhor pudesse pedir um conselho para o seu pai, o senhor não pediria? Pedia, tranquilo. Mas ele já foi, né? Qualquer dorzinha eu corria pro lado da minha mãe, do meu pai. Né? Meu pai me ajuda, minha mãe me ajuda. Né? E sabe qual é a maior dificuldade dele? É que a mãe dele sempre fazia um remédio. A mãe dele sempre tinha uma saída.
uma dor de cabeça, uma dor de barriga, uma febre, catapora, o que fosse, ela tinha um remédio. Qual é o tempo de qualidade que você dá para sua esposa, para os seus filhos? Quantos estão entendendo a importância de você dar importância para quem verdadeiramente você sabe que vai passar um tempo sem? Acontece que o mundo ele oferece muitas coisas, muitos prazeres. E aí a gente vai entrando nos prazeres do mundo. E aí a gente saudade da minha avó, de pai e mãe que eu não tenho mais. Mas se minha avó tivesse viva, eu lembro quando eu corria para os braços dela, e eu sentava numa cadeira do lado da minha avó, eu baixava a cabeça e ela ficava acariciando o meu cabelo, dizia: Deus te abençoe, meu filho. Deus te proteja, meu filho. Deus te guarde, meu filho. Mas se eu soubesse que nesse tempo eu não o teria mais, eu teria aproveitado mais. Família. O que é que você está fazendo com a sua família? O meu irmão, ele faz muita falta para mim até hoje. Quantos anos faz que ele morreu? Tem muito tempo. Foi dias. Ele morreu no dia 18. No dia 15. No dia 15 de março de 2006. Às 4h30 da tarde. E eu sinto falta dele até hoje. Porque tudo que eu ia fazer, ou que eu estava em perigo, eu ligava: mano. Até um dia desse eu tinha o número de telefone dele na minha cabeça. Me ajuda. Faz isso para mim. Quantas vezes ele me ajudou? Deus está falando com você essa noite. Você tem seu pai aí do lado? Ou ele não está aqui? Ou ele já partiu? Você tem a sua mãe? Ela está aí? Seus irmãos estão todos aí? Alguns já partiram, como aconteceu comigo. A família, ela vai se desfazendo. E por que é que eu perco tempo no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, que nada me dá, na frente de uma televisão que nada eu construo com isso? O meu conselho essa noite seria que você abraçasse mais, beijasse mais, enquanto há tempo, enquanto você pode. Hoje a minha mãe, eu tento cobrir o que eu posso. E às vezes toda manhã eu pergunto: a senhora dormiu bem? O senhor dormiu bem? Quando eu desço, eles já fizeram café. O café dele é muito gostoso. E eu não sei como eu ficaria sem eles. E estou feliz e fui presenteado, isso que eu queria falar, de tê-los morando comigo. Para mim é honra. Hoje de manhã eu fiz o café. Fiz o leite. Eu pus na mesa. Pus um pedaço de bolo para ele, para ela. Sobrou do meu aniversário. E foi bom, né, mãe? Muito bom. Enquanto ela sente saudade da mãe dela, eu tento curtir o máximo ela minha. Ela comigo, ele comigo.
a minha esposa, meus filhos. Só que Satanás, assim como foi na história, vou voltar para a história, ele destruiu toda uma família por desobediência, por cobiça. Deus havia dito que não pegasse nada daquela cidade. Mas quando Acã, ele viu o ouro, a capa de ouro, diamante, prata que tinha naquela cidade, ele pensou: quando nós passarmos esse deserto e chegarmos do outro lado, nós chegaremos pelo menos ricos. Cobiça. A cobiça fez com que ele tomasse coisas que era amaldiçoado. E o fato dele pegar coisa, ele não só teve a cobiça, mas houve a desobediência a Josué e a Deus, porque o recado que Deus deu a Josué veio do próprio Deus. Então, quando ele desobedece a Josué, ele entristece Deus. Quantos estão entendendo? Diga amém. O primeiro foi a cobiça. E depois, ocultação. Ele tentou ocultar de Josué o que ele tinha feito. Pela desobediência, cobiça e ocultação, eu vou te dizer a consequência. Às vezes, pela cobiça, nós fazemos coisas erradas. Nós temos uma escola e já tive várias oportunidades de fazer coisas erradas. De que maneira? Às vezes a pessoa trabalha numa empresa que a empresa, ela paga a escola do filho da pessoa. E o valor da minha escola é um valor, e o que a empresa paga é um valor mais alto. Mas a gente não dá troco. E a pessoa diz assim: me dá um recibo no valor do que a empresa me paga. Aí a gente dá, mas me dá a diferença, a gente diz não. Ou você compra, completa com merenda, com livros ou qualquer coisa do tipo. Mas não tem como negociar porque é errado. Não fazemos isso. Não aceitamos isso. Porque tudo que você fizer de errado, onde você trabalha, vai ser revelado um dia. E quando isso for revelado, sabe o que vai acontecer? Você vai ser envergonhado. O valor é esse: você paga o que é devido e eu recebo o que é devido. Não adianta eu te ter como cliente e perder a minha salvação. Não vale a pena. Anote aí para você compartilhar na célula. Desobediência. Desobedeceu a Deus quando pegou o que era mal. Cobiça. Anote também, quando desejou algo que não era para ter, pensando no futuro. Ocultação é aquilo que você já fez e ainda está com você em oculto. O que você fez, o que você faz, está em oculto. Saiba que o Senhor Deus está vendo. E um grande dia vai ser revelado. Na hora da revelação vem a punição. Porque Deus diz assim: Josué, reúne todo o povo, todas as tribos. E eles lançaram a sorte ali, jogaram e deu na família de Acã.
E Acã teve que dizer aonde estava o que ele pegou da cidade de Jericó. E quando ele entregou o que ele havia pego, levou sua mulher, levou seus filhos, levou seus animais, os seus pertences, para um vale, onde todos foram mortos, apedrejados. Esse é o resultado final da nossa desobediência, da nossa cobiça e do nosso ocultismo. Tudo que nós fazemos vai ser revelado. É perigoso. E Satanás está tentando destruir a tua casa, está tentando destruir a tua família. O senhor tem quantos anos de casado, mãe? A senhora com o pai? Quantos anos de casado, mais ou menos? Dá uma bicuda, eu sei que é muito. 60. É muito tempo, né? Casei com 15 anos, eu tenho 75. Tá saindo. 60 anos de casados. Tem alguém que está casado esse tempo todo aqui? O Pedro com a Chauanda, né? Somando a idade dos dois não dá isso, né? Mas a mãe fala que o pai tinha ciúmes. Ele era muito ciumento, né? Muito, muito ciumento. Mas no momento do ciúme eram para ter terminado, como é no tempo de hoje. O ciúme excessivo dele era o suficiente para terem se separado. Quer falar, pai? Pode falar. A pessoa quando tem ciúme é porque gosta, né? Quem que não gosta de quem não tem ciúme de quem gosta, né? Gosta, né? A gente, quem gosta, cuida, né? Mas a Bíblia diz que lá naquele tempo eles não tinham acesso. A Bíblia diz que o ciúme não é de Deus. Mas hoje o ciúme é assim mesmo. Se você tem o ciúme é porque você gosta daquela pessoa e você não quer que ninguém encoste nela, né? Mas o mundo tem pregado assim: se tem o ciúme que ele tinha no tempo de hoje, já tinham separado. Com certeza. Ela tinha 15 anos e agora tem 75. Ele tem 84, 85. Mas dava para ele trocar de mulher, não dava não? Pegar uma novinha. Mas é isso que o mundo faz. E aí ela nos apresenta como a gente acha que a gente é o cara. Ou você acha que eu nunca fui tentado a ter uma novinha? A minha esposa não tem mais o mesmo corpo de antigamente. Não dança mais como antigamente. Aí se aparecer a novinha, eu vou pensar que eu sou o cara. Eu não sou nada, porque tudo que somos, tudo que temos é do Senhor, e nós somos mordomo daquilo que Ele nos deu. Glória a Deus, aleluia. Quando você decide destruir a tua casa, você está destruindo o que Deus te deu. Satanás não está mais atacando na cintura, nem nas pernas. Quando ele faz isso, ele está atacando no alicerce, e a ruína vai ser parecido com a de Acã. Diga comigo, igreja, está repreendido. Está repreendido. Diga: eu amo a minha casa, eu amo a minha família. Minha família. Dê um forte aplauso para a sua família. Aleluia.
O que nós aprendemos com isso? Josué disse: nunca baixe a guarda, mesmo que o inimigo seja pequeno, ele pode estar preparado para você. Nunca pense que você tem tudo, achando que está bom, porque se o inimigo vier e ele te pegar com as mãos baixas, com a guarda baixa que chama, né? Ele vai te alcançar. O que nós aprendemos com isso? Não cobiçar aquilo que é errado. O que nós aprendemos com isso? Valorizar mais a minha casa. A minha mãe disse que se o meu irmão Rosivaldo tivesse vivo, ela falaria muito mais. Infelizmente ele morreu. E eu perdi um irmão e eles um filho. E o Beto, um parceiro, né, Beto? O Beto uma vez falou para mim assim: Miro, se tu fosse igual ao teu irmão, era melhor. Aí eu disse para ele: nós somos irmãos, mas nós somos diferentes. A forma como que ele faz não é a mesma que eu faço. O meu irmão estaria do teu lado, Beto, até hoje, colado, tu não podia respirar, ele estava lá. Eu não sou assim. Mas não significa que eu não te ame. Por várias vezes nós oramos e choramos juntos, mas é a minha maneira de ser. Se eu não disser nada, eu estou dizendo que eu te amo, igreja. E o que eu estou fazendo hoje, nessa noite, eu estou dizendo que eu te amo, igreja. Eu te amo em Cristo Jesus. E eu tenho feito tudo aos pés do Senhor, para que a sua família seja uma família estruturada, e que Satanás não tenha poder sobre sua casa. Mas você precisa me ajudar também. O que nós aprendemos com isso? Que enquanto você tem o seu pai, enquanto você tem a sua mãe, traz eles para perto de você, porque um dia eles não estarão mais presentes na sua vida, aqui nessa terra. A família de Acã foi totalmente apedrejada por um erro cometido pelo sacerdote. Eu quero destacar algo essa noite. O erro do sacerdote, ele atinge toda a casa. Um erro do sacerdote põe em risco toda a estrutura familiar. Por isso, no culto de homens, no culto de casais, seria interessante a maioria ser, no de casais, a presença de todos os maridos, porque nós precisamos te ajudar em oração, te aconselhar, para que você não venha cair em tentação. Eu quero que nessa noite você cresça, espiritual e material, mas para que esse crescimento venha, e o diabo de uma vez por todas não tenha sucesso sobre sua casa, é necessário que você cuide bem como sacerdote da sua família. O versículo 13, a parte final diz: enquanto não eliminar do vosso meio as coisas condenadas. No finalzinho, ele está dizendo que enquanto eu não tirar do meio da minha casa
os meus erros, eu não vou prosperar, eu não vou crescer. De que maneira eu posso fazer isso, pastor? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O Senhor Jesus morreu por mim e por você. Ele disse que nós comeríamos e beberíamos do melhor dessa terra. É vontade dele que a gente tenha uma vida bem-sucedida. É da vontade dele que você sinta mais e mais a presença do Espírito Santo. Mas a presença do Espírito Santo até na nossa vida, para que ela venha, nós precisamos buscar enquanto há tempo, enquanto o pecado não é cauterizado na nossa vida, na nossa mente, no nosso corpo. Eu queria agradecer, mãe e pai, por vocês terem vindo aqui em cima e expor a situação deles. Não ter mais a mãe, nem o pai, nenhum dos dois, e não ter mais um filho. E ela estava me dizendo, em alguns dias desses, ela disse: filho, é preferível morrer a mãe primeiro do que a mãe ver o filho ou o pai ver o filho morto. Você não tem dimensão da dor que é perder um filho, perder uma filha. Ela estava falando isso. Palavras de quem perdeu um filho, palavras de quem perdeu a mãe, palavras de quem perdeu o pai, palavras de que se pudesse voltar atrás faria tudo diferente, usaria mais tempo para abraçar, usaria mais tempo para dizer: ei, eu te amo. Eu espero que nessa noite você tenha conectado a ferramenta que você precisa usar. O nome dela é amor. Use o amor. Reúna a sua família e ame. Diga para a sua esposa, olhando no olho dela, como ela é importante para você. Eu sempre digo, olhando nos olhos da Cleidiane: você me deu o meu maior patrimônio, que são os meus filhos. Eu tenho um patrimônio maravilhoso. Faço parte da família deles que estão vivos. Sou o filho vivo da família do meu pai. E eu sempre falo para ela: como eu te amo. Os meus filhos falam para mim toda noite: pai, eu te amo, pai, eu te amo, mãe, eu te amo. Eu falo para ela e para ele: bença mãe, bença pai, te amo mãe, te amo pai, toda noite. Mas até quando eu vou ter os meus filhos comigo? Um dia eles vão casar e vão embora. Vai ficar só eu e ela, assim como está só ele e ela. Não seria bom curtir agora? Não seria melhor eu dar o meu melhor agora? Sim, seria. Eu quero que o Espírito Santo nessa noite visite o teu coração, principalmente os sacerdotes, principalmente as mães. Visite o coração de todos nós. Minha casa será uma casa de bênçãos. Pedaço do céu, onde Jesus tem prazer de estar, onde o Espírito Santo habita, onde a
prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Seja um lugar pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Seja vontade pra ficar e nunca mais sair. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Diga assim, eu amo a minha família. Diga, a minha família está na rocha chamada Jesus. Diga, Jesus, cuida da minha casa. Em teu nome eu te peço, hoje e para todo sempre. Amém. Boa noite, MDG! Voltou, eu voltei, tá? Só foi por umas semanas que eu sumi, mas eu voltei. Nós vamos ter, dia 25 de outubro, casamento coletivo. Se você quer casar, fale com o pastor Eduardo e pastora Daélia, amém? Acampe! Tá chegando o Acampe e você não pode ficar de fora. Esté, qual é o lote que nós estamos? No terceiro lote de R$150. Então, não fique de fora, não perca essa oportunidade, esse encontro, esse Acampe que é para toda a igreja, amém?